de julho. Tudo indica que o crime teria ocorrido dentro do apartamento dela, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. O corpo só foi encontrado no domingo, debaixo de um viaduto da linha verde em Vespasiano, na Grande BH. A gente segue na cobertura desse caso chocante. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Soraya Tatiana, de 56 anos, conhecida como Professora Tati, foi morta pelo próprio filho, Matheus França Campos, de 32 anos, na noite da última sexta-feira, 18 de julho. Tudo indica que o crime teria ocorrido dentro do apartamento dela, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha. O corpo só foi encontrado no domingo, debaixo de um viaduto da linha verde em Vespasiano, na Grande BH. Vamos ao vivo conversar com o repórter Luiz Casoni, que acompanhou a coletiva que teve agora há pouco no DHPP e traz para a gente, então, um resumo do que a polícia disse. Ei, Casoni, muito boa noite para você, bem-vindo. O que a polícia falou sobre essa prisão temporária do Matheus? Oi, Gisele, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no MGR. Pois é, Gisele, essa foi uma linha traçada desde o início da investigação e que acabou se confirmando. O filho da professora, que é apontado como principal suspeito do crime, foi preso na tarde de hoje na casa do pai aqui em Belo Horizonte, mas o bairro não foi divulgado pela polícia. Essa prisão foi uma prisão temporária, que daqui a 30 ou 60 dias pode ser convertida em prisão preventiva. Nessa coletiva de imprensa que aconteceu há pouco aqui no DHPP em Belo Horizonte, a polícia disse que o suspeito, o filho da professora, o Matheus, ele agiu sozinho e que o crime, de fato, como você já adiantou, já apontou, teria ocorrido dentro do apartamento da vítima, onde o filho também morava, na região da Pampulha. Eles teriam tido ali uma discussão mais acalorada e depois disso o filho partiu para cima da mãe e acabou sufocando ela. Se de fato foi um estrangulamento, isso ainda será confirmado com os laudos do IML. Do apartamento, isso por volta das 5 horas da tarde, o próprio filho carregou a mãe, desceu as escadas do prédio, eles moram no primeiro andar, e levou até o porta-malas do carro. E do prédio, na região da Pampulha, seguiu até o local onde o corpo foi encontrado 2 dias depois, debaixo de um viaduto. Tudo isso, a morte e a desova do corpo, aconteceu, segundo as investigações, no intervalo de 2 horas e meia. E, de fato, a motivação teria sido essas dívidas que o Matheus, de 32 anos, que trabalha no governo de Minas, teria adquirido com base em empréstimos consignados que ele fez em bancos nos últimos tempos e também outras dívidas que ele acumulou em casas de aposta, fazendo jogos online. Infelizmente, um desfecho que foi uma surpresa até mesmo para a própria família. Agora, a polícia aguarda a conclusão dos laudos do IML para desvendar mais detalhes aí a respeito da apuração desse caso. Bom, eu estou aqui com o advogado Gabriel Arruda, Gisele, que você conhece, já esteve com a gente na Record em outras oportunidades. Ele foi contratado pela família ontem para acompanhar de perto as investigações aqui no DHPP, para saber como que a polícia estava lidando com a apuração do caso e o que teria até o momento para passar para a família. Doutor, boa noite, obrigado pela participação ao vivo. No momento em que os policiais aqui, os investigadores, chegaram lá na casa do pai do suspeito, como que os familiares reagiram à prisão? Foi uma surpresa para todos? Primeiramente, boa noite. Gostaríamos de deixar, primeiramente, registrado os nossos sinceros sentimentos a toda a família da professora Soraya. Nós entendemos que é uma situação muito triste, inclusive a missa de 7º dia é agora. Agora, em relação à chegada dos policiais, nós não temos essas informações. A gente não teve acesso ao inquérito policial ainda, a gente já pediu a cópia à delegada e tudo isso vai ser disponibilizado para nós no momento oportuno e a partir daí a gente vai poder se pronunciar oficialmente. Bom, o suspeito ele está aqui preso ainda no DHPP, ainda não foi conduzido para o presídio, por causa do barulho aqui, a gente acaba se atrapalhando na fala. Ele ainda não foi conduzido para o presídio. Em conversa com os delegados, ele confessou o crime, disse que agiu sozinho. Eu queria saber, doutor, como é que foi esse seu primeiro contato com ele aqui na delegacia? Como foi essa sua conversa com o Matheus?
Nós tivemos um contato, eu e o doutor Vitor, tivemos um breve contato com ele, de aproximadamente 1 minuto. Ele está muito abalado com toda a situação, então foi uma conversa muito rápida. Ele chegou na delegacia antes mesmo de que o doutor Vitor tivesse chegado, eu também. Então foi uma conversa muito rápida, não conseguimos ainda entender a situação, mas assim que ele for transferido para uma unidade prisional, a gente vai ter a oportunidade de poder conversar com ele e entender melhor sobre o caso. E como que a família reagiu à prisão? Olha, em relação à família, a gente sente muito, é um momento de muita dificuldade, muita tristeza para toda a família. Então, nesse momento, a gente nem quer muito se pronunciar sobre a família para poder preservar, né, esse momento de tanta tristeza para todos. Então, nesse momento, a gente prefere deixar isso para uma próxima oportunidade, para a gente poder se manifestar. Mas imagino que todos ficaram muito surpresos e estarrecidos. Com certeza, é uma situação muito triste, né? Mas nesse momento a gente também não teve o contato com os familiares, somente com o pai dele. E vamos tentar nesse momento garantir mesmo, preservar a saúde de todos e a segurança de todos também, para que a gente consiga seguir com essa situação, ainda que muito delicada, mas que a gente consiga deixar minimamente controlada. Mesmo com a confissão dele do crime, não haverá nenhum movimento da defesa para tentar uma soltura, um habeas corpus? Nesse momento, a gente não teve acesso ao inquérito policial, né? Então a gente não pode ainda afirmar nada e traçar alguma estratégia de defesa. A gente não tem nada disso porque a gente não teve acesso ao conteúdo das investigações. E já se tem uma previsão de quando que ele vai ser transferido para um presídio? Provavelmente, ainda esta noite mesmo, ele já deve ser transferido. Tá joia, então, doutor, agradeço aqui pela participação e leve os nossos sentimentos à família. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, conversamos aqui com o doutor Gabriel Arruda, que foi o advogado contratado pela família da professora Soraya para acompanhar aqui na delegacia, no DHPP, todo o andamento do inquérito policial. Então, recapitulando aqui algumas informações que foram apresentadas pela Polícia Civil na coletiva de imprensa, até o momento o que se sabe é que o filho da professora, o Matheus, que é servidor aqui do governo de Minas, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento, ele agiu sozinho e tudo por conta de um desentendimento, de uma discussão bastante acalorada que ele teve com a mãe dentro da própria casa por causa de dívidas e que acabou resultando no sufocamento da professora do apartamento, isso no final da tarde da sexta-feira passada, ou seja, há uma semana ele desceu, eu conversei diretamente com o delegado, ele me explicou esses pormenores, ele colocou o corpo da mãe aqui, carregou a própria mãe, desceu com ela pelas escadas, sem levantar nenhuma suspeita, sem nenhum vizinho ter percebido ou visto nenhuma movimentação e foi até a garagem onde estava o carro da mãe e colocou ela no porta-malas. De lá, teria saído com o veículo até o local onde o corpo foi encontrado somente 2 dias depois. Tem um detalhe que os investigadores me passaram, que essa garagem seria uma garagem privativa e isso teria facilitado essa saída do corpo do apartamento até o carro sem ninguém perceber nada, sem chamar a atenção de nenhum outro vizinho do prédio. E também a gente teve essa confirmação que após a morte, após matar a própria mãe, ele manteve uma viagem para a Serra do Cipó, viajou na mesma noite, na sexta-feira passada, com alguns amigos, sem nenhum peso na consciência, de uma forma muito fria, muito tranquila, teria viajado num grupo de amigos, ido para a Serra do Cipó e voltado somente no fim de semana, após as notícias aí a respeito do desaparecimento da professora Soraya. E no domingo a gente lembra que o corpo foi encontrado debaixo de um viaduto. Inicialmente se especulou aí a possibilidade de ela também ter sido vítima de uma possível violência sexual, só que essa hipótese já foi descartada pela polícia. Então, o que seriam algumas marcas que foram posteriormente identificadas no corpo da professora? Como esse corpo, Gisele, ficou exposto ali durante 2 dias na rua, é possível que essas marcas tenham sido provocadas ali diretamente por conta dessa exposição ou então sofrido algum tipo de
de consequência por estar ali na rua. A gente não sabe exatamente, isso é só o laudo do ML que vai poder apresentar depois alguns detalhes. Mas essa suspeita inicial de abuso já foi descartada pela polícia e o próprio filho da professora, o Matheus, que é um funcionário contratado pelo governo de Minas, agiu sozinho nesse crime brutal contra a própria mãe. Um desfecho muito triste desse caso para a gente trazer aqui numa sexta-feira para todos nós. Uma sexta-feira muito pesada, viu, Casoni? Você que acompanhou aí de perto, ouviu a polícia, ouviu o advogado. A gente fica o tempo inteiro se perguntando, né, gente? Que mundo é esse? Que um filho mata a própria mãe por causa de dinheiro. É inexplicável a gente contar um caso desse aqui.